Muito bem-vindos todos à aula de microbiologia, que é Rodrigo Berhardt. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Maravilha! Bom, nessa videoaula que a gente vai ver agora, nós vamos estudar as partes e as funções de cada parte da bactéria. Então, as bactérias são seres vivos muito pequenos, da ordem de micrômetros, ou seja, 1 milionésimo de metro. E nessa ordem de grandeza, a gente vai estudar todas as partes de uma bactéria. As bactérias em geral são incríveis. Elas vivem em todas as regiões do planeta, desde a Antártica até o Polo Norte, tá? Em vulcões, elas vivem nos fundos dos mares, dentro do intestino humano, tá? Elas fazem parte até da biomassa humana. Boa parte da massa da gente, de cada pessoa, de vocês que estão me assistindo, boa parte do peso, quando você vai se pesar na farmácia, é feito de bactérias, tá? Então as bactérias são super importantes, algumas benéficas e outras causadoras de doenças, tá legal? Então nessa aula a gente vai ver as partes e as funções de cada organela dentro de uma bactéria. As bactérias normalmente elas não têm organelas, tá? Elas vão ter partes funcionais. Então elas são bem diferentes das outras células que têm núcleo individualizado. Essas células são mais primitivas. E por essa razão, talvez, sejam os primeiros seres vivos da Terra e conseguiram ter uma ampla gama de ambientes, vivem nos mais diferentes ambientes, até mesmo, pessoal, dentro de usinas nucleares. Vocês sabiam disso? As bactérias conseguem viver em regiões incrivelmente difíceis para o ser humano, né? Então vamos lá dar uma olhada nessas partes fantásticas das bactérias. Então voltando agora falando da estrutura das células das bactérias, nós temos que ver pelo menos os conceitos básicos, né? Então, as células das bactérias são chamadas de células procarióticas, ou seja, células primitivas que não têm o núcleo dividido com a membrana nuclear, beleza? Então, galera, não tem carioteca em volta do DNA. O DNA fica igual um prato de miojo. O miojo dentro desse prato e o prato sendo a célula, tudo bem? Se você lembrar desse exemplo, você vai conseguir lembrar sempre que as bactérias são mais simples. Então você tem aqui o nucleóide, contendo o cromossomo bacteriano de DNA. Em volta, várias bolinhas, várias pintinhas, estão vendo aqui? Essas bolinhas são chamadas de ribossomos. Eu costumo brincar sempre em aula, riboéramos não, ribossomos, que são os formadores de síntese de proteína. Então, os ribossomos irão produzir, sintetizar toda a proteína de uma bactéria. Tá legal? Então, são organelas microscópicas, na verdade nanoscópicas, que produzem proteínas a partir de aminoácidos, que são montados como numa indústria de carros, de automóveis, né? As partes são montadas e aí depois no final essa proteína vai ter uma função importante. Então, basicamente, as bactérias têm a PC, que é a parede celular, né? Então, você tem aqui a PC, e aí eu vou ampliar aqui, vou colocar num outro slide para você ver isso melhor. Veja aí que legal. A PC, que é a parede celular, ela é super importante para definir também qual remédio que os médicos vão receitar para o paciente, por exemplo. Então, existem dois tipos de paredes de bactérias, positiva e negativa. Tá bom, galera? Então, existe a gram-positiva e as gram-negativas. Se você quiser dar uma parada nesse vídeo aí na sua casa e olha, dá uma lida nessa ilustração para você ver as partes das bactérias que eu vou narrar agora, tá legal? Então, ó, o que você vê aqui, ó. Tem uma cápsula, a bactéria em volta. Essa cápsula pode ser proteica, pode ter lipídios, tá? Aqui no caso, essa cápsula, ela tem fímbrias, tá? Que vão ajudar no reconhecimento de corpos estranhos e também até na reprodução de bactérias e trocas de DNA, por exemplo.
Então, essa aqui é uma micrografia de uma bactéria, né? Tá? Aqui você tem os flagelos, vocês podem ver, que vão ajudar na locomoção da bactéria. Tá bom? Eles ajudam as bactérias a nadarem, tá? Aqui é conhecido como plasmídio. Você tem um DNA chamado DNA plasmidial. Esse DNA plasmidial, ele é super importante, por exemplo, na área médica, para se conhecer a resistência a antibióticos, infecção hospitalar. As bactérias, elas variam com o tempo, a sua população nem sempre é idêntica, né? E aí novidades de mutações genéticas podem acontecer e algumas bactérias se tornam resistentes a antibióticos, tá? Então é muito importante a gente estudar o DNA plasmidial, do plasmídio. E também esse plasmídio ele é utilizado na biotecnologia, ou seja, na técnica de DNA recombinante. Tá bom, galera? Vocês estão me assistindo aí ao vivo, essa videoaula mostra, a gente não vai chegar a entender quais são as tecnologias envolvidas no DNA, mas são várias. Células tronco, plásticos biodegradáveis feitos de bactérias, bactérias transgênicas, alimentos transgênicos. Toda essa tecnologia vai ser utilizada, então, o DNA plasmidial, beleza? Teste de paternidade, também podem usar alguns tipos de DNA que tem aqui dentro, que facilitam o uso de DNA em laboratório, tá? Toda a tecnologia ligada ao DNA envolve o DNA de bactérias. É bem legal também. Então, de modo geral, você tem aqui os ribossomos com segmentação de 70 Svedberg, que é uma unidade em unidades de massa de hidrogênio, tá? Mais ou menos isso para você entender o tamanho desse ribossomo bacteriano. Então, essa é uma célula procariótica, tá? Que tem o nucleóide, então, sem a membrana do núcleo, e é isso que você tem que gravar aí para suas avaliações, quem estiver na universidade, quem estiver no ensino médio, isso cai muito na biologia celular, beleza? E aqui também temos um órgão sexual das bactérias, então a transdução de DNA, conjugação, mistura de DNA de uma bactéria a outra, isso também favorece a resistência a antibióticos. Então é um assunto super legal, super importante, tá? E também merece a nossa atenção aqui nessas aulas, ó. A rotação desses flagelos bacterianos é propelida através de um meio aquoso. E tem um mecanismo aqui, parece uma maquininha biológica incrível que eu vou detalhar melhor para vocês na próxima aula, tá legal? Então é bem bacana aqui, ó, com um zoom maior. Basicamente, então, tem o DNA cromossômico, os ribossomos, o DNA plasmidial e aqui alguns tipos de inclusões, né, com algumas substâncias específicas para cada bactéria. Tem também uma outra parte que é chamado mesossomo. Mesossomo seria aqui um prolongamento aqui do lado, que em algumas bactérias aeróbias que respiram oxigênio, então vão existir enzimas respiratórias aqui, tá legal? Isso vale a pena vocês estudarem também, tá legal? Que mais? E basicamente você está vendo aqui bactérias que se locomovem com flagelos, né? Vários flagelos. E esse já é o assunto da próxima videoaula, para não ficar muito longa essa aula, eu já vou dividir ela em dois, tá legal? Então o que a gente viu nessa aula? As características das bactérias são procarióticas, basicamente contém ribossomos, que fazem a síntese de proteínas, contém flagelos, contém a membrana plasmática, que envolve o citoplasma, contém uma parede celular, que pode ser gram-positiva ou gram-negativa, e depois a gente vai ver essa estrutura na próxima aula, tá bom? E tem toda uma estrutura especial para locomoção, que vale a pena vocês verem também. Então, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula a gente vai ver então mais curiosidades desse mundo incrível da microbiologia. Grande abraço aqui do professor Eberhard para vocês e até as próximas aulas. Até mais!